alunos, eu sou a Luciana Peixoto, sou delegada de polícia do estado de São Paulo, professora de processo penal aqui do PIC e hoje eu vou dar uma aula de prisões e medidas cautelares para vocês. Vocês sabem que prisões é um dos temas que mais cai no concurso de delegado. Tem nem como falar, né? Afinal, a função do delegado é exatamente uma das funções a prender e é a função que a gente mais gosta. Todo mundo quer dar aquele bom dia pro ladrão, que eu sei que vocês estão preparados aí em casa para isso. Então vamos estudar, vamos começar com a aula de hoje, uma aula super importante, então foco total. O que nós vamos ver na aula de hoje? Vou começar vendo uma introdução sobre a parte de prisões. Vamos falar aí de prisão em flagrante delito, prisão temporária, prisão preventiva, liberdade provisória e medidas cautelares, tá? Então isso tudo vai ser abordado na aula de hoje. Claro que esses são temas muito importantes. O que eu aconselho para vocês? Todo mundo com um código do lado para poder ir anotando os principais artigos. Então vocês vão lendo, vão grifando no código e lembrem de fazer muito exercício para fixação da matéria. Outro ponto importante, o pacote anticrime, ele mudou algumas coisas relacionadas aí à parte de prisões. Então a tendência é que essas modificações caiam na prova, tá? Então foco total no que foi alterado pelo pacote anticrime. Vamos começar então com a introdução. A parte introdutória eu queria trazer para vocês o artigo 5º da Constituição, né, que fala aí que ninguém vai ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Então é um princípio fundamental que garante que ninguém vai ser preso senão por um pedido do juiz ou então em flagrante delito, que a gente vai ver daqui a pouco. Quais são as espécies de prisão que a gente tem? Já deixei um esqueminha aí pra vocês, estão vendo aqui na tela? A gente tem a prisão pena, a gente tem as prisões processuais, prisão civil, prisão militar e prisão administrativa. Vamos começar falando de cada uma delas. O que vem a ser a prisão pena? A prisão pena é aquela prisão para execução da pena. Depois de uma sentença condenatória com trânsito em julgado, vai se iniciar a execução da pena. Então só depois que a gente tem uma sentença que a gente vai ter o início da pena de prisão, né? E aí é chamada prisão pena, como o nome diz mesmo. Depois a gente tem as prisões cautelares. As prisões cautelares são aquelas que decorrem tanto dos atos de investigação quanto no decorrer do processo. Então a gente ainda não tem uma sentença condenatória. Existem casos, a gente sabe que é uma medida extrema, mas existem casos em que o indivíduo ele pode ficar preso durante o processo ou durante o inquérito policial. Essas são as prisões cautelares, são como medidas cautelares de restrição de liberdade. Entre elas a gente pode falar da prisão temporária, que é a prisão para investigação, a prisão preventiva, que está prevista lá no artigo 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, e pode falar da prisão em flagrante delito. Para a maioria dos doutrinadores, para alguns doutrinadores, a prisão em flagrante delito ela pode ser chamada de pré-cautelar. Na hora que chegar nessa parte eu vou explicar direitinho. Mas para outros autores ela entra dentro das prisões cautelares porque ela não é uma prisão pena. A gente tem ainda a prisão civil, a prisão militar e a prisão administrativa. Então, como eu falei, o primeiro ponto é a prisão pena. O que é preciso para iniciar o cumprimento da pena? A gente precisa do trânsito em julgado da sentença condenatória. Aí o que eu quero fazer uma observação com base nos julgados do STF. O STF julgou em 2016 o HC 126.292, que falava exatamente uma interpretação da Constituição com relação ao início do cumprimento de execução da pena. Ele falava que a partir da decisão de segundo grau, então a partir do momento que a gente tem uma sentença confirmatória, um acórdão confirmatório da condenação, a partir daí não tem mais como alterar o mérito. Então se tiver um recurso especial, um recurso extraordinário, ele não vai servir mais para modificar o mérito. A prova ela já foi analisada, porque ela foi analisada na decisão de primeiro grau e ela foi analisada numa decisão de segundo grau, num acórdão. Então se já tem aí a condenação, poderia iniciar o cumprimento da pena, a execução da pena. E esse foi um entendimento que perdurou até o ano de 2019, tá? Em 2019 a gente teve uma modificação de entendimento que voltou a dar uma interpretação literal para o artigo 5º. Então ele começou, o STF aí, no julgamento das ADCs
43, 44 e 54, que falava exatamente sobre a constitucionalidade do artigo 282 do Código de Processo Penal, decidiu que esse artigo é constitucional e que deveria iniciar a execução da pena somente após o trânsito em julgado. Então eles entenderam que não é mais possível, a partir de uma decisão de segundo grau, a gente ter o início do cumprimento da pena. Essa decisão foi uma decisão histórica, muito importante, porque envolveu a liberação de grandes políticos que estavam presos em razão das operações que a gente teve aí envolvendo Mensalão, Lava Jato, e que estavam presos por decisão de segundo grau, inclusive o ex-presidente Lula. Por isso que é uma decisão que é muito importante vocês saberem para a prova. E a partir dessa decisão aí, dessas ADCs, em 2019, o STJ também passou a adotar o mesmo entendimento. Eu coloquei para vocês dois HCs, o HC 554-183 e o HC 554-161, que falou exatamente que a decisão, seguindo a decisão do STF, que deveria iniciar o cumprimento da pena somente depois do trânsito em julgado. Nessas decisões, o ministro do STJ, ele deixou claro o seguinte: essa decisão não é automática. Não é o fato de ter que liberar, os presos que estão com sentença, com acórdão confirmatório de sentença, que nós vamos liberar todo mundo. Ele falou que tem que ser analisado caso a caso. Nesses dois casos específicos, ele acabou soltando os presos, porque ficou muito claro na decisão de segundo grau que eles estavam sendo presos exclusivamente para início de cumprimento da pena e não em razão dos fundamentos de prisão preventiva. Então ele deixou claro que deve ser analisado caso a caso e que, se existirem os fundamentos da preventiva, então se tiverem presentes os fundamentos do artigo 312 e 313, eles podem permanecer presos até o trânsito em julgado da sentença. Então não deve ser automática a liberação de todo mundo, que isso fique muito claro. Deve-se analisar caso a caso. Mas o importante vocês saberem então até 2019, entre 2016 e 2019, o STF ele estava fazendo uma interpretação sistemática da Constituição, analisando todos os dispositivos em conjunto. Já que não tem como mudar um mérito da decisão, vamos começar a execução da pena em segundo grau. E em 2019 ele mudou esse entendimento e passou a fazer uma interpretação literal, somente após o trânsito em julgado da pena. Quando a gente fala de prisão civil, se vocês abrirem a Constituição, vai estar falando que existem duas espécies de prisão civil: a prisão civil do depositário infiel e a prisão civil por pensão alimentícia, por decisão judicial em ação de alimentos. Essas duas opções, elas continuam na Constituição. Mas todo mundo sabe que não pode mais a prisão do depositário infiel. E por que não pode? Essa é a pergunta. A Constituição, como eu deixei aqui para vocês, a Constituição ela está no topo da nossa pirâmide normativa, Ela é a norma máxima que a gente tem. E ela trazia a possibilidade de prisão do depositário infiel. Logo abaixo, o que regulamentava a prisão do depositário infiel era o Código Civil. Então, o Código Civil, o Código de Processo Civil, que trazia como ia ocorrer a prisão do depositário infiel, que é uma lei infraconstitucional. Então, a gente embaixo da Constituição temos aí as leis ordinárias, as leis complementares, os decretos, e embaixo dessas leis a gente ainda tem as normas regulamentares, as normas regulamentadoras, que são aí portarias, regulamentos, tudo que a gente tem para regulamentar uma lei. Como o Código Civil e o Código de Processo Civil, que trazia aí as previsões, o Código Civil em especial, da prisão do depositário infiel, é uma norma infraconstitucional, e surgiu aí o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado de direitos humanos. Como vocês sabem, aí na Constituição, a gente tem falando que os tratados de direitos humanos, eles têm status supra-legal, então está acima da norma legal, porém infraconstitucional. Ele está exatamente na divisão entre a Constituição e as normas infraconstitucionais, como o Código Civil.
O que ele fez? Aqui a gente tem um controle de convencionalidade. Então, nesse caso, ele inativou os dispositivos que falavam sobre a prisão civil do depositário infiel. Porque se ele proibia e as normas estão abaixo do nosso Tratado de Direitos Humanos, não é mais possível a prisão do depositário infiel. Porém, o nosso Tratado de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, ele não tem o condão de revogar dispositivo constitucional, né? O que está previsto na Constituição, o que está acima do nosso pacto. Por esse motivo, se vocês abrirem a Constituição, ainda está previsto a possibilidade de prisão do depositário infiel. Então pode ser, professora, que volte a ter prisão do depositário infiel? Sim, desde que a gente tenha uma norma na própria Constituição, por exemplo, regulamentando. Poderia ser possível, mas de forma infraconstitucional não é possível, porque o Pacto de São José da Costa Rica vedou a prisão do depositário infiel. Por esse motivo, hoje, a única prisão civil que a gente tem é aquela prisão que todo mundo teme, a prisão por alimentos, em ação de alimentos. Eu vou lembrar para vocês que a prisão na ação de alimentos, ela não é uma prisão cautelar, ela é uma prisão coercitiva. O que ela quer fazer? Na hora que a gente prende, ele fica com medo, vai lá e paga a pensão alimentícia. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso, né? Quem deve pensão alimentícia, então, morre de medo de sair um mandado de prisão para poder prender ele. Aí, na hora que sai o mandado de prisão, vai lá correndo e paga a pensão. Realmente é para esse motivo, né? Para essa função que serve a prisão civil. Então, é uma prisão com intenção coercitiva, para obrigar a pessoa a pagar a ação de alimentos. E ela é decorrente de decisão judicial. Então, a gente tem um mandado de prisão civil em razão de uma ação de alimentos. Então, a gente tem aí processo com contraditório, ampla defesa, e aí o juiz determina a prisão e expede o mandado de prisão. Prisão administrativa. Essa é uma parte bem polêmica, né? Da Constituição, desde 88, a maior parte dos doutrinadores fala que não existe prisão administrativa. Porque o artigo 5º da Constituição falou que a gente só tem dois tipos de prisão. Ou prisão judicial, que é aquela decorrente de ordem judicial, ou então a prisão... Ai, gente, agora fugiu. Prisão judicial ou prisão em flagrante. É isso que fala no artigo 5º, como eu falei no inicinho da aula. Então, se a gente só tem essas duas, de onde está vindo prisão administrativa? Porque pelo próprio nome, prisão administrativa é aquela decorrente de procedimento administrativo, de uma decisão administrativa, e ela não é possível. Então, a maioria dos doutrinadores vem falando desde a Constituição, aí, desde 88, que prisão administrativa é inconstitucional. Mas existe ainda uma corrente doutrinária que defendia que a gente tinha alguns tipos de prisão administrativa, como, por exemplo, a prisão do estrangeiro para fins de extradição. Porque existe a possibilidade, né, do estrangeiro ou para extradição ou para expulsão ficarem presos. E esse procedimento era um procedimento que ocorria no Ministério da Justiça. Por esse motivo, seria uma prisão administrativa. Aí eu venho falar que em 2017, a gente teve a Lei 13.447, que é a Lei de Imigração, que colocou exatamente, ela acabou com a prisão para expulsão, e a gente tem aí a prisão apenas para extradição. Mas essa prisão, eu vou lembrar que ela é decorrente de uma decisão judicial. Então, novamente, a gente tem a confirmação que a prisão administrativa ela não existe mais. Mas se por eventual caso venha na prova essa possibilidade aí da prisão para extradição de estrangeiro, vocês lembrem dessa observação que eu fiz, porque muitos doutrinadores entendiam que esta era uma prisão administrativa. Prisão militar, agora eu vou falar um pouquinho, essa prisão é possível. A prisão militar ela é possível tanto para transgressões militares, que é aquela prisão disciplinar. Tenho certeza que você já ouviu aquela história de que quem não corta o cabelo, quem não faz barba na PM pode ficar preso no final de semana. A polícia militar ela tem ainda a possibilidade de prisão disciplinar e é toda uma normativa militar. Tá? Isso não atinge as pessoas
cíveis, né, as pessoas comuns, somente os militares. Então a gente ainda tem essa transgressão militar que pode levar a uma prisão. Inclusive existem várias normas que estão criticando essa prisão. A gente tem aí várias ações judiciais que falam exatamente que essa prisão é uma prisão ilegal, mas ela ainda existe, como está previsto aí no artigo 5º da Constituição. E pelos crimes militares, a gente tem crimes previstos no Código Penal e os crimes previstos no Código Penal Militar, que são aqueles praticados somente por militares, viu, gente? Então existem os crimes específicos previstos no Código Militar. Esses crimes específicos são passíveis de prisão militar. E aí vai ser também feito o processo, não é o processo penal que a gente conhece do Código de Processo Penal, é o Código de Processo Penal Militar. O processo também é distinto, corre na Justiça Militar, não é na Justiça Comum, é numa Justiça Especial e pode ser possível a prisão. Então, como vocês leem aí o artigo 5º, fala que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo no caso de transgressão militar e prisão militar propriamente ditos definidos em lei. Então vamos lembrar que essa lei é o Código Penal Militar. Prisão para averiguação é possível? A gente ouvia falar muito, né, principalmente na época da ditadura, que existia essa prisão para averiguação. Ela não é mais possível. Pra gente prender tem que ter ou decisão judicial ou estar em flagrante delito. A prisão para averiguar é uma prisão ilegal, é um constrangimento ilegal, não é admitida e enseja inclusive abuso de autoridade, crime de abuso de autoridade. Então, para prender alguém é necessário mandado judicial ou estar em flagrante delito. A gente não pode prender para investigar. Nesse caso, a gente precisaria de uma autorização judicial de prisão temporária. A prisão temporária é o remédio para investigar alguém, manter ele preso para investigar. Não é possível, então, simplesmente prender para averiguar algum tipo de informação. E as prisões processuais? Essas são as prisões chamadas de prisão cautelar, prisão sem pena ou prisão provisória. A gente tem aí prisão preventiva e prisão temporária. Eu falei com vocês que a prisão em flagrante delito, para a maioria dos autores, é pré-cautelar. Por que é pré-cautelar? Ela ainda não foi analisada pelo juiz. Quando a gente prende alguém em flagrante delito, essa pessoa vai ser submetida à primeira análise do juiz, na audiência de custódia. E o juiz vai decidir se ela vai permanecer preso, fazendo exatamente a conversão do flagrante em prisão preventiva, ou se ela vai responder em liberdade, se vai dar a liberdade provisória para o indivíduo. E é aí que a gente faz a primeira análise do caso e vai decidir se vai ter uma cautelar, que é a prisão preventiva, ou não. Por isso que eles falam que a prisão em flagrante delito é uma prisão pré-cautelar, é antes da decisão do juiz por uma cautelar ou não. Mas alguns doutrinadores, é uma corrente minoritária, mas entende que a prisão em flagrante delito também é uma espécie de prisão cautelar, tá? Uma prisão provisória. A prisão preventiva, então, é uma prisão que precisa de que sejam preenchidos os requisitos do artigo 311, 312 e 313. A prisão temporária está prevista numa norma específica, a Lei 7.960, então lá que traz todas as normas que vão regulamentar a prisão temporária. E ainda tinha a prisão decorrente da decisão de pronúncia e a decisão decorrente de sentença penal condenatória. Nenhuma das duas existem mais desde 2008. O que era essa decisão decorrente da decisão de pronúncia? A decisão de pronúncia é uma decisão que ocorre no júri, quando acaba aquela fase preliminar da apuração, onde tem a pronúncia e vai ser encaminhado para o júri. Quando tinha essa decisão de pronúncia, automaticamente, se ele fosse pronunciado, ele poderia ser preso. Isso não é possível mais, porque a pessoa só pode ser presa quando ela vai cumprir pena ou em razão de decisão fundamentada do juiz. Então, é indispensável que seja analisado todos os requisitos da prisão preventiva para que a pessoa seja presa. Então, na decisão de pronúncia, se o juiz quiser manter o réu preso, ele vai ter que fundamentar no artigo 312 e 313. A mesma coisa em razão de sentença penal condenatória. Não tem como mais, saiu a sentença penal condenatória, ele vai ser preso. Porque ainda é passível de recurso, ainda é possível recurso especial, é possível recurso extraordinário. Então, não tem como simplesmente ser preso em razão de sentença condenatória. Para que ele seja preso
Na sentença condenatória, o juiz precisa fundamentar em cima do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Vamos falar um pouquinho do uso de algemas, né? Isso daqui é uma garantia. Quando a gente está falando de prisão, é indispensável e está despencando na prova, porque existe uma súmula vinculante. A súmula vinculante número 11 do STF fala sobre a utilização de algemas. A utilização de algemas ela deve ser feita de forma excepcional. Então, de acordo com a súmula vinculante número 11, só é ilícito o uso de algemas no caso de resistência, no caso de fundado receio de fuga e no caso de perigo à integridade física própria dos próprios policiais ou do preso ou de terceiro. E aí a gente precisa fundamentar por escrito a necessidade do uso de algemas. Coloquei uma piadinha pra vocês, ó, que fala muita verdade dessa súmula. Olha o tamanho do moço aí, perto do policial, né? Cadê as algemas? Aí o policial tá falando, ó, antes de usá-las terei que fazer um pedido por escrito em 2 vias autenticadas. Ele tá querendo falar que para poder usar o algema hoje é necessário fundamentar. Ai, professor, essa fundamentação aí por escrito tem que ser prévia, precisa de autorização judicial? De jeito nenhum, gente. A gente usa, mas precisa justificar depois por que foi feita a utilização da algema. Então, quando a gente tá falando aí do uso de algema, quando que a gente vai poder usar? Somente quando for necessária, é como se fosse uma violência, né? Você tem que algemar alguém. Então, somente quando for indispensável. Quando que vai ser indispensável? Quando a pessoa apresentar resistência. Vocês já viram na TV várias vezes que ele vai realizar uma abordagem policial e a pessoa ela começa a ir pra cima, ela fica nervosa, ela vai pra cima dos policiais, ela tenta agredir os policiais. Então, é necessário algemar no caso de resistência. Suspeita de receio de fuga. Aquele caso que a gente fica com medo do indivíduo fugir. Imagina se a gente está lá realizando uma abordagem policial e vai colocar ele preso. Existe esse receio de fuga, né? Quando a pessoa ela tá olhando para o lado, ela é esperta, ela demonstra que ela quer ir embora. Vocês já viram aquele caso da abordagem também? Todo mundo vê na televisão, nos noticiários. O policial tá abordando e o cara a gente fala que tá começando a ciscar. Ele tá querendo correr, ele tá olhando para os lados, ele dá que vai e não vai. Isso daí também é um fundamento para a gente poder utilizar a algema. E por último, risco à integridade física, própria ou alheia. A integridade física do preso, a partir do momento que ele está acautelado pelo Estado, é responsabilidade do Estado. Então a gente tem que tomar os cuidados necessários. O preso ele pode estar se debatendo, pode ter caso da população estar agredindo. Eu já peguei um caso de um estuprador, que ele estava amarrado numa árvore, sendo agredido por uma comunidade. Por quê? Saiu a notícia que ele tinha estuprado uma menina e aí pegaram ele e começaram a agredir. É função da polícia tirar ele, algemar ele, levar, porque ele corre risco de integridade física, inclusive o preso. E também nos casos do policial. Imagina aquele caso que a gente aborda 3, 4 pessoas, a gente precisa levar para a delegacia, conduzir, e tem 2 policiais dentro da viatura. Então é indispensável o uso de algemas nesse caso, tá? Para a integridade física dos policiais. Você sabe o perigo que corre um policial com presos dentro da viatura. Qual que é a formalidade que a gente exige? É necessário justificar por escrito depois. Precisou usar a algema? Usa. Depois tem que justificar para o juiz, exatamente nos fundamentos que a gente viu. Ai, professora, e se não justificar, quais são as responsabilizações? O que acontece? Primeiro caso, a gente tem responsabilização aí, pode ter anulidade da prisão ou do auto. Porque se você fez uma conduta ilícita, você usou de uma violência ilícita, né? Porque você não justificou, ela ficou ilícita. Então, a gente precisa aí da nulidade da prisão. Pode gerar nulidade da prisão, a nulidade do ato. Outra coisa que é importante você saber, gera também a responsabilização do agente. Então, se eu, Luciano, utilizei minha algema de forma indevida, eu posso ser responsabilizada. Em qual esfera que eu posso ser responsabilizada? Eu posso ser responsabilizada na penal. Então, se eu usei de forma indevida dolosamente, eu vou responder por abuso de autoridade. Então, eu tenho a minha responsabilidade penal. Se eu agir com dolo ou com culpa, eu posso ser responsabilizada civilmente. O que quer dizer isso? Eu posso ter que pagar indenização pro ladrão. Isso mesmo. Eu posso ter que pagar para ele uma indenização porque eu não fiz a parte formal da utilização de algemas. Então, mas isso, claro, né, a responsabilidade aí é uma responsabilidade subjetiva. Então, precisa provar dolo e provar culpa. E administrativa.
administrativa. A não regularização, né, quando a gente utiliza a algema e não fundamenta, a gente não formaliza o ato, a gente também pode responder administrativamente, num processo administrativo, que pode virar uma sindicância ou um procedimento administrativo para apurar. Então é importante que a gente faça essa justificação por escrito. E por último, que para mim é o pior, né? Pode ainda responsabilizar o Estado. Você acredita que a gente pode prender alguém que está cometendo um crime, além de responsabilizar a gente, de anular o nosso ato, pode ainda responsabilizar de forma objetiva o Estado. Pode ser que ele ainda cobre a indenização do Estado. Então é de suma importância que a utilização de algemas seja sempre fundamentada. Ainda na parte de introdução, vamos falar aí do artigo 283 do Código de Processo Penal, que teve uma pequena alteração aí no pacote anticrime. É uma alteração que por enquanto não tem grandes efeitos, mas que é possível de cair em prova, porque a gente sabe que a prova, ela gosta de trocar o não, o sim, uma palavrinha ou outra, então prestem atenção. O artigo 283 do Código de Processo Penal, ele fala que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito. Ele praticamente repete lá o artigo 5º da Constituição. Ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. O que modificou o pacote anticrime? Antigamente, ao invés de prisão cautelar, vinha o termo no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva. Isso muda muita coisa, professora? Não, mas abre espaço para outros tipos de prisão, porque a gente tem hoje prisão temporária e prisão preventiva como as prisões cautelares. Eu vou lembrar que a prisão domiciliar é uma espécie de prisão preventiva, né? Porque ela é uma medida cautelar, mas ela é decorrente de uma prisão preventiva, é uma substituição da prisão preventiva, mas acaba sendo mais abrangente o termo prisão cautelar, porque engloba tudo, e não apenas temporária e preventiva. E além disso, fala que é em virtude de condenação criminal transitada em julgado, que eu falei que teve uma decisão em 2019 do STF muito importante, que a interpretação é literal. É realmente só começa o cumprimento da pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mandado de prisão. Quando a gente fala, então, em prisão temporária, em prisão preventiva ou em prisão pena, a gente tem a expedição de um mandado de prisão pelo juiz, é uma ordem judicial. E esse mandado, ele tem alguns requisitos que estão previstos na lei. Ele vai ser lavrado pelo escrivão e assinado pelo juiz, que determinou a ordem de prisão. Ele vai ter que designar a pessoa, ele precisa identificar a pessoa que a gente pretende prender. Então tem que vir com a qualificação da pessoa, com os sinais característicos para poder efetuar a prisão, né? Precisa individualizar quem é a pessoa que a gente pretende prender. Tem que falar qual que é a infração que ele está respondendo, motivando a prisão. Falar o valor da fiança, que existem alguns casos que o juiz decreta a prisão, mas ele coloca a possibilidade de pagamento da fiança. E que se não pagar a fiança, aí sim a gente vai ter a prisão decretada. Então, se existe a possibilidade de fiança, ela tem que estar prevista no mandado de prisão. E vai ser dirigido à autoridade que tiver qualidade para executá-lo. Então, quem for executar o mandado de prisão, que vai ser dirigido. Se vocês verem o mandado de prisão, o início do mandado vem escrito assim: manda a autoridade policial cumprir a ordem de prisão para recolher fulano de tal. Então, ele é direcionado à autoridade policial, que é a autoridade competente para cumprir a ordem judicial de prisão. Teve alguma modificação com relação a essa parte dos mandados? A gente teve uma pequena alteração com o pacote anticrime. Antes do pacote anticrime, se a infração fosse inafiançável, a falta da exibição do mandado de prisão, o que ela ensejava? A gente prendia, no caso de inafiançável, e apresentava para quem expediu a ordem de prisão. Hoje, com o pacote anticrime, você vai apresentar também no caso de crime inafiançável, tá? A falta do mandado não vai impedir a prisão.
O mandado de prisão ele é expedido em duas vias. Uma é entrega para o preso como nota de culpa, para ele saber por que ele está sendo preso. E aí, se a gente não tem o mandado na mão, a gente pode cumprir? Sim, no caso de crime inafiançável. Só que a gente precisa levar o preso para a autoridade, né? Ele vai ser imediatamente levado ao juiz que expediu o mandado para audiência de custódia. Então agora tem a implementação da audiência de custódia nos casos de prisão sem mandado, tá? Lembrando que é somente para crimes inafiançáveis.